Considere a função exponencial dada por f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x menos 2. Qual gráfico representa essa função? Essa questão é mais uma de análise de gráfico. Aqui, claro que a gente já vai eliminar algumas, e não são poucas. Já posso eliminar a letra B, porque aqui é do segundo grau. Podemos eliminar a letra C, que é uma função do primeiro grau, por ter uma reta. E aqui uma função, provavelmente seja uma função modular, porque tem dois momentos. Aqui um momento a função está decrescendo, depois ela começa a subir, ou então uma função que tenha intervalos. Está fora também do caso da função exponencial. Agora vamos analisar. Aqui está dizendo que quando x é zero, nesse ponto aqui, o x é zero. O x é zero e eu tenho y igual a menos 1. Será que essa resposta vai valer? Quando o x for zero aqui, veja o que acontece, né? A função f de zero é igual a 1 meio elevado a zero, o valor de x igual a zero, menos 2. Todo número elevado a zero dá igual a 1. Então aqui é 1 menos 2, resultado menos 1. Então esse ponto aqui bateu exatamente. Por quê? Nesse ponto, aqui eu tenho menos 1 para valor de y. Nesse ponto aqui, eu vou ter, quando o x é zero, o y é menos 1. Então, é o que está chegando aqui no resultado dessa primeira análise que a gente está fazendo desse gráfico. O outro ponto é esse. Quando o x for menos 1, está dizendo que o y é zero. Nesse ponto aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Quando o x é menos 1, está dizendo que o y é zero. Porque você parte desse ponto aqui em direção ao eixo x, encontra o valor de y igual a zero. Então, a gente tem que testar isso aqui. Se eu substituir aqui, o resultado for zero, a resposta será a letra A. Então, para f de x igual a x sendo menos 1, a função vai ficar assim: 1 meio elevado a menos 1, menos 2, de acordo com a fórmula aqui. Então, substituir o valor de x. Todo número elevado a expoente negativo, a gente pode fazer o inverso dele. Então, f de menos 1 vai ser igual. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1, menos 2. 2 dividido por 1 vai ser igual a 2, menos 2. 2 menos 2 igual a 0. Veja que esse resultado bateu exatamente, ó, com o que foi previsto. Quando o x for menos 1, que está aqui, ó, o resultado deu y igual a 0. Então, o gráfico que será a resposta será letra A, sem sombra de dúvida. Se a gente for analisar isso aqui, é só perda de tempo. Porque aqui está dizendo quando o y for menos 2, quando o x for 0, eu tenho que encontrar quando o x for 0, eu tenho que encontrar y igual a menos 2. E aqui não acontece. A gente já viu que quando o x é 0, a gente encontra y igual a menos 1. Então essa letra D também está fora. E a alternativa correta será letra A. Questões que envolvem análise de gráfico, parece ser questão simples, mas não é. A gente precisa ter um bom conhecimento, fazer algumas substituições para poder analisar. Essa daqui foi uma questão onde a gente eliminou 3 gráficos, ficou apenas em 2. Isso é muito importante em questões de múltiplas escolhas, porque quando eu elimino 3 aqui, a minha chance de acertar aumenta bastante. Em relação à probabilidade, se eu tenho 5 alternativas para acertar uma, marcando, mesmo sem saber, eu ainda tenho uma chance em 5, ou seja, 20% de chance. Mas quando eu elimino 3, vai ter uma chance em 2, ou seja, 50% de
de chance de acertar a questão, no caso, mesmo sem saber a resposta. Então é importantíssimo em questões de múltiplas escolhas tentar eliminar algumas questões absurdas, como aqui no caso uma função exponencial nunca será representada por um gráfico de uma função do segundo grau, muito menos por funções que envolvam segmentos de reta ou até mesmo uma reta, como aqui na letra C. Então, alternativa correta, letra A.